Estamos na nossa série de mensagens, Ser ou Não Ser, quando o coração se divide entre o chamado de Jesus e a expectativa da sociedade. A nossa proposta é realmente trazer um confronto direto com a apatia espiritual e os dilemas que enfrentamos no mundo de hoje. A nossa série esse mês teve como propósito confrontar o coração dividido de cada discípulo. Pessoas que vivem entre o chamado radical de Jesus e as pressões da nossa sociedade. Em um tempo de ativismo espiritual, superficialidade, cansaço existencial, cada sermão que nós tratamos aqui aos domingos buscou recuperar a essência do discipulado. Foi um chamado soberano, relacional, transformador e missionário. Bom, refletimos sobre a forma como Jesus escolhe seus discípulos e vimos que ele escolhe pela graça e não pelo mérito. Falamos sobre a ordem do discipulado, que é estar com ele antes de servir por ele. Ou seja, a presença, o relacionamento vem antes do serviço. Semana passada falamos sobre a transformação daquilo que é ordinário em algo extraordinário, do cotidiano em missão. E hoje vamos falar sobre o envio para uma vida de multiplicação. Então essa série de mensagens foi um convite à sua decisão. O que você quer? Você quer ser discípulo de Jesus ou ser um produto das pressões dessa sociedade? Escolhido pela graça e não pelo mérito. Nós vimos Jesus passando a noite orando e após isso escolhendo os 12. E vimos que essa escolha é pessoal e graciosa, que ela não foi baseada em aparência, desempenho, na religiosidade, mas na vontade do Pai. E foi enfatizando o contraste entre os critérios de Jesus e os critérios, por exemplo, dos fariseus, que nós destacamos que Jesus escolhe os improváveis. Ele escolhe aqueles que não são, para confundir os que confiam em si mesmos, os que se acham alguma coisa. Chamados para estar com ele, mostrando o discipulado como um relacionamento que precede a missão, usamos o exemplo de Marta e Maria, onde Maria expressa o foco naquilo que realmente importa, que é estar aos pés do Mestre. Não que o serviço de Marta fosse desnecessário, mas a prioridade é o relacionamento com o Mestre. E Jesus chamou os primeiros discípulos no meio da sua rotina. Ele pega pescadores que estão trabalhando sem expectativas espirituais e chama. Ele pega no ordinário e constrói histórias eternas. Jesus é o modelo de chamado para todos nós. Entenda, o discipulado é a resposta sincera à graça irresistível que nos encontra onde estamos. A graça que nos chama pessoalmente, nos transforma de dentro para fora. Ela começa quando atendemos ao chamado soberano de Jesus. Ela se aprofunda no desejo diário de estar com Ele, em comunhão constante. E se manifesta quando deixamos nossas redes para segui-lo, permitindo que Ele transforme a nossa vida comum em uma grande missão. É isso. O chamado de Jesus não acontece nas catedrais do extraordinário, mas é no chão do cotidiano, no meio do trabalho, da rotina, da vida comum. E é exatamente ali que Jesus te encontra para te conduzir ao extraordinário. Então, o que falar hoje? Eu preciso dizer a você que
o discipulado não termina na experiência pessoal com Cristo. Isso seria muito fácil para nós, porque a gente viveria a nossa vidinha como se outras pessoas não existissem. Aliás, às vezes é mais ou menos isso que a gente faz. A gente vem para a igreja e a gente se fecha no nosso mundinho. Eu estava falando exatamente sobre isso hoje de manhã na classe de formação espiritual, dizendo o seguinte, né? A gente tem um momento de maior expressão da coletividade, da comunidade, que é a Santa Ceia, e a gente transformou esse momento de coletividade em um momentinho nosso, né? Então, assim, a ceia não existe se Jesus não estiver com os discípulos. Aí a gente diz assim, não, mas eu não quero, no momento da ceia, eu quero estar ali, eu sozinho ali com Deus. Mas como assim? Como assim você sozinho, fechado no seu mundinho com Deus, se a ceia é a maior expressão da vida comunitária que existe no cristianismo? Como assim se fechar num ambiente coletivo como se ninguém mais estivesse ali? Fosse só você e Deus. Se a ceia é comunhão, se banquete é comunhão, como fazer isso? E a gente desenvolve até justificativas para isso. A gente pega o texto bíblico, usa fora de contexto, falando assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então eu tenho que examinar quem? A mim mesmo. Eu me fecho no mim mesmo. Enquanto a proposta de Jesus é você alargar, sair de si mesmo durante a celebração da ceia, durante esse momento de ações de graça. Então a experiência do discipulado, ela não termina na sua experiência pessoal com Cristo. Ela se completa quando você assume a missão de formar outros discípulos. E você forma outros discípulos vivendo e proclamando o Evangelho no seu cotidiano, com obediência, com intencionalidade, com confiança na presença constante de Jesus. Nesse último sermão, eu quero trabalhar com você esse tema: chamados para ser e fazer discípulos, quando a vida parte da missão e do discipulado. Quando a vida parte da missão e do discipulado. Então, chegamos ao último sermão dessa série. Olhamos para o chamado, para a presença, para o abandono da rotina, e agora somos conduzidos à missão. A missão. Muitas pessoas desejam um relacionamento com Jesus que as cure, conforte e abençoe. Você não quer isso? Você quer um relacionamento com Jesus que te cure, que te conforte, que te abençoe? Quem quer aqui? Levanta a mão. Vou repetir, né? Vou repetir para ver se todo mundo levanta a mão, tá bom? Você quer ter um relacionamento com Jesus que te cure, conforte e abençoe? Quem quer, levanta a mão. Oh, glória! Poucas pessoas não querem, a maioria quer, certo? Muitas pessoas desejam isso. Poucas pessoas desejam um relacionamento com Jesus que as envie, que as desafie, que as responsabilize. Então vamos lá, eu quero um relacionamento com Jesus, que Ele me cure, que Ele me conforte, que Ele me abençoe. Eu não quero um relacionamento com Jesus em que Ele me desafie, que Ele me responsabilize, que Ele me envie. O contexto disso é o individualismo que a gente vive hoje. Então entenda, o discipulado não termina na experiência pessoal com Cristo, ele começa na experiência pessoal com Cristo. Ele começa, é a partir da sua experiência pessoal com Jesus que você agora vai dar início ao discipulado, aos relacionamentos. O objetivo final de estar com Jesus é tornar-se como Ele. Acredita nisso? Você se relaciona com Jesus para tornar-se como Ele? Quem acredita nisso aqui, levanta a mão.
Eu também acredito. Mas não é só isso. É tornar-se como Ele e continuar a obra que Ele começou. Você acredita que o seu relacionamento pessoal com Jesus tem como objetivo fazer você dar prosseguimento à obra que Ele começou? Quem acredita nisso, levanta a mão. Glória a Deus, né? Então, o que Jesus fez? Vamos dar exemplos aqui? O que Ele fez? Não, fale um de cada vez, senão me enrola aqui. Vamos lá, o que Ele fez? Curou. E o que a gente tem que fazer? Tem certeza? Você é presbiteriano, se liga. Vai curar também? O que mais Ele fez? Expulsou demônios. E aí? Vai fazer também? O que mais Ele fez? Vai fazer isso também? Questionar a hipocrisia, a religiosidade do nosso tempo? O que mais Ele fez? Deu a vida pelas outras pessoas. Você vai fazer isso também? Ele serviu, perdoou. Vai fazer isso também? Porque Jesus, Ele quer que você dê continuidade à obra dele. Vocês farão obras maiores do que essa, disse Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Mas é esse tipo de relacionamento que eu quero ficar aqui sendo curado, tratado, abençoado, massageado, no meu lugar confortável, né? Cantando, quero ir mais fundo, oh glória, leva-me mais perto. Não é maravilhoso cantar isso? De olho fechado ainda, para a gente não ver ninguém. Não estou criticando a música, não. Eu estou criticando a postura nossa, às vezes, de achar que se encerra nesse processo o discipulado. O mundo não precisa apenas de cultos cheios. E ter culto cheio é bom, não é, gente? É bom ou não é? Ou seja, não sei, pastor. Nunca vi nem comi, só ouvi falar. É isso. Culto cheio é bom, né? Aquele calor e tal. Mas o mundo não precisa apenas de cultos cheios. Ele precisa de casas, escolas, empresas, universidades, ruas e redes sociais cheias de pessoas que vivam como verdadeiros discípulos de Jesus. Ok? O mundo não precisa só de uma igreja de Coelho Neto cheia. Aqui, ó. Ele precisa de empresas, escolas, universidades, de pessoas cheias de Jesus. E isso me fez pensar essa semana sobre a nossa realidade. Sobre a nossa realidade. Você sabe que na divisão geográfica da cidade do Rio de Janeiro, a Taquaritim fica onde? Eu sei, está lá, Rocha Miranda. A Dedé está falando o quê? Não, metade Coelho Neto, metade Rocha Miranda. E aí, a Taquaritim fica onde? A Dedé está coberta de razão. A rua Taquaritim é a rua que no mapa divide ou proporciona um encontro entre os bairros de Coelho Neto e Rocha Miranda. Está entendendo? Ou seja, a nossa responsabilidade ministerial, ela começa com 2 bairros: Coelho Neto e Rocha Miranda.
Aqui embaixo é Coelho Neto, mas se você começar a subir, já entrou em Rocha Miranda. Ou melhor, aqui embaixo é Rocha Miranda, se você começar a subir, você chega em Coelho Neto, é isso, né? Aqui embaixo é Rocha Miranda, subindo a rua, você chega em Coelho Neto. Não precisa subir muito não, tá? Não precisa nem chegar ali no Dendê. Não precisa nem chegar no Dendê. Vocês sabem que aquilo ali não é um coqueiro, né? É um Dendê. É, irmã, vigia. Então não precisa nem chegar ali. Antes de chegar lá, já é Coelho Neto. Mas perceba, o que a gente pode dizer então sobre os bairros de Coelho Neto e Rocha Miranda? Porque nesses bairros a nossa igreja enfrenta desafios complexos e multifacetados. São comunidades densamente povoadas, com urbanização desordenada, como em grande parte do subúrbio do Rio de Janeiro, transporte precário, carência de serviços públicos de qualidade, certo? Grande parte da população é de trabalhadores assalariados, jovens sem muitas oportunidades e famílias que lutam diariamente para sobreviver. E nesse ambiente, a identidade dos jovens de Coelho Neto e Rocha Miranda é constantemente disputada. Muitos crescem divididos entre 3 caminhos: a fé cristã, o crime organizado e a cultura do status imediato, né, do crescimento imediato, que é oferecido por um funk aí chamado de funk ostentação, que mostra a busca pelo poder fácil. Quer saber sobre funk ostentação? Pergunta para o Júlio, que ele te dá uma aula aí sobre esse negócio de funk, que é ostentação, o que não é. Ele é especialista nesse assunto. Mas assim, a juventude, ela vive entre esses 3 eixos. O desejo de pertencimento, de identidade, de reconhecimento, leva muitas pessoas dos nossos bairros a buscar atalhos, enquanto a igreja, muitas vezes, oferece apenas o quê? Cultos. Mas não relacionamentos discipuladores. Outro grande obstáculo que nós temos em nosso bairro, ou nos nossos bairros, é a deturpação da fé. Deturpação da fé. Alguns movimentos se aproximaram do crime organizado, como o chamado narcopentecostalismo. Já ouviu falar sobre isso? Narcopentecostalismo? São os filhos, netos de crentes que se envolvem com o tráfico de drogas e agora, em vez de fechar o corpo no terreiro, e aí eu estou me resguardando aqui, não estou falando mal do procedimento religioso, eu estou dizendo que isso foi substituído por orações, por unções em igrejas evangélicas da comunidade, porque esses traficantes têm uma cultura, uma herança cultural evangélica. E agem, em alguns casos, como se fossem de Deus, o Messias, estivessem numa guerra santa, narcopentecostalismo, que vai utilizar a religião como fachada para interesses escusos. E isso mina a credibilidade do Evangelho, confunde novos convertidos e banaliza a santidade do chamado, do discipulado cristão. Deturpação da fé. Além disso, igrejas como a nossa enfrentam a falta de líderes preparados para discipular de forma relacional e contínua. Muitos assumem responsabilidades sem mentoria, sem formação teológica mínima, sem acompanhamento pastoral. E isso gera em nosso bairro comunidades frágeis, dependentes de programações,
e não de relacionamentos intencionais. E aí, diante desse cenário, a missão que Jesus nos confiou, que é ir e fazer discípulos, se torna ainda mais urgente. O evangelho precisa ser encarnado no cotidiano desses bairros, nas escolas, nos grupos de jovens, nas redes sociais, nas conversas de esquina, nas casas onde a luta diária por sobrevivência é a realidade. Há um tempo atrás, eu recebi 2 convites que eu não tinha como atender, infelizmente. Por que eu não tinha como atender? Por causa de vocês, só isso. Só por isso. Primeiro convite, um irmão chamado Anderson veio aqui trazer uma fala dos Gideões Internacionais, mostrar o trabalho, tem muitos anos isso. A gente conheceu o trabalho e o Anderson chegou para mim e falou assim: pastor, não tem um grupo aí na sua igreja que esteja interessado em participar do trabalho e nos ajudar a distribuir esses novos testamentos nas escolas aqui, durante a semana? Minha resposta, fala aí. Hein? Não tem, Anderson. Eu queria muito que tivesse, mas não tem. Mas como assim não tem, pastor? Olha para os bancos da igreja. Se as pessoas têm dificuldade de frequentar os cultos, você acha mesmo que elas vão vir durante a semana aqui para entregar Novo Testamento na escola? Mas sabe como é que Deus é insistente, né? Anos passam, aí o Marcelo Zampier chega para mim e fala assim: Júnior, vai ter um treinamento da Mocidade para Cristo sobre capelania nas escolas. Não tem um grupo na sua igreja interessado em fazer não? Olha, o trabalho vai ser o seguinte: ir nas escolas e desenvolver um trabalho com os alunos durante a semana. Qual foi a minha resposta? Não. Vocês acham que as escolas daqui da região precisariam desse tipo de trabalho? Quem acha que precisaria, levanta a mão. Né? Eu não vou nem perguntar quem acha que a gente tem condições de fazer. A questão é, nós precisamos fazer com que o evangelho seja encarnado no cotidiano do nosso bairro. Estamos no caminho, tá? Ok? Quando a gente desenvolve projetos sociais na igreja, a gente está nesse caminho. A gente está muito mais próximo disso do que estávamos há anos atrás. Aí isso tem que ficar claro. Ok? Mas se você não se envolve nem com os projetos sociais, então você está bem distante. Muito distante. Muito distante. Não é? Porque os projetos que existem na igreja não são os projetos do pastor. Certo? São os projetos da comunidade, para a comunidade. Está entendendo? E você faz parte desse negócio. Fazer discípulos aqui significa formar homens e mulheres que vivam uma fé robusta, bíblica e encarnada, que sejam sal e luz em meio às pressões culturais, que alcancem jovens à beira da criminalidade, que cuidem de famílias em crise e que sejam um exemplo de integridade onde a corrupção espiritual tem manchado o testemunho cristão. Essa é a missão inegociável da igreja, fazer discípulos. Jesus disse que era só isso que a gente tinha que fazer.
Se tudo o que somos e fazemos como corpo de Cristo não aponta para isso, para o discipulado, então estamos falhando naquilo que é essencial. Logo, a pergunta que precisa confrontar o seu coração hoje é a seguinte: você tem vivido como um verdadeiro embaixador do reino, comprometido com a missão de Jesus? Ou apenas é um consumidor da fé, satisfeito em receber, sem se envolver com absolutamente nada? Vamos ler o texto, né? Abra sua Bíblia em Mateus 28, do versículo 16 ao 20. Mateus 28, de 16 a 20. Diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O primeiro versículo que nós lemos já me chama a atenção para uma coisa que eu acho importante, que eu não estava atento a ela, né? Eu vou trazer para você isso, né? Primeira coisa, Jesus havia ressuscitado, certo? Esse texto aqui é um texto que, esse episódio é um episódio que acontece após a ressurreição de Jesus, tranquilo? Pouco antes dele subir aos céus, certo? Esse é o contexto. Mas o que tem no versículo 1, que eu não tinha me atentado e que eu parei para observar essa semana, foi o seguinte: onde acontece esse encontro entre Jesus e os seus discípulos? Consegue perceber aí no texto? Versículo 16, onde acontece? Na Galiléia, só isso? Que monte era esse? Hã? Designou o quê? Não é isso. Como é que Jesus escolhe os 12? Alguém lembra? Ele sobe no monte, passa um tempo orando, depois desce e escolhe os 12 para fazer a missão. Lembra disso? Envia os 12, não é isso? Isso acontece na Galiléia. Ou seja, Jesus está com os discípulos após a ressurreição, onde tudo começou, na Galiléia e no monte que eles foram designados como discípulos, como apóstolos, digamos assim, como apóstolos. No mesmo lugar que antes da sua morte, ele chama os discípulos e transforma em apóstolos e envia, ele leva agora esses discípulos, após a ressurreição, para poder comissionar eles. Então Jesus está voltando ao início de tudo, ao início do chamado, ao lugar inicial do chamado. Ou seja, vamos começar do zero? É isso que Jesus está dizendo. Vamos começar do zero? Vamos recomeçar? Vamos recomeçar o trabalho? Vamos recomeçar a missão? Vamos rever o envio? Vamos relembrar do chamado? Vamos relembrar por que vocês estão aqui? Então, o monte se torna o lugar simbólico do que nós chamamos de grande comissão. Lembra da música
primeiro amor, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, eu quero voltar ao primeiro amor. Ou seja, Jesus leva os seus discípulos ao início. Quando foi o seu início? Você se lembra? Aquele que é pai e não se preocupa em trazer seu filho à igreja, se ele fosse levado ao início, o que ele lembraria? O que ele prometeu? Que tipo de coisa ele disse que faria pelo seu filho? Se você fosse conduzido agora ao dia da sua profissão de fé e batismo, o que você prometeu? Vamos rever o chamado? Vamos rever as promessas? Vamos rever a missão? E aí? Você se lembra do que prometeu? Do que disse que faria? De quem disse que seria? De quem Jesus seria para você? De qual seria a sua relação com a palavra? Você se lembra disso? E aí, está no caminho certo? Isso tem a ver com ser e não com fazer. Está entendendo o que Jesus está fazendo, levando eles para o lugar original? Mas nesse lugar, diz o texto, há adoração, mas também há dúvida. Eles vão para esse lugar e diz o texto, versículo 17, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Depois de tudo que Jesus fez, Jesus está ali ressurreto diante deles, e eles estão duvidando. Duvidando. E aí, você tem dúvidas? Você tem crises? Tem? Pastor, Jesus nunca vai me chamar, porque eu tenho minhas crises, tenho minhas dúvidas, eu não sou muito certo não, eu não... O texto diz, alguns adoraram e outros duvidaram. Quantos Jesus chamou? Quantos? Chamou todos. Aqueles que adoraram e aqueles que... Então, irmão, não adianta você falar para mim, sou fraquinho, estou duvidando, não sei o quê, então Jesus não vai me chamar. Cara, ele chamou aqui os que estavam duvidando. Não tem para onde você correr. Pastor, minha vida espiritual está tão caidinha, eu não oro como deveria, não leio a palavra como deveria e tal, eu duvido que Deus está me abençoando, aconteceu isso na minha vida, não sei o quê. O que Jesus está dizendo para você? Ide e fazei discípulos, ensine, batize. Não tem desculpa. Presbiteriano adora uma desculpa. Adora. Vamos implantar determinado projeto. Pastor, a gente tem que se preparar para isso. Vamos fazer uma evangelização para as crianças aqui no bairro. Primeiro precisamos preparar a igreja para receber as crianças, porque no passado fizemos isso, as crianças vieram, a igreja não conseguiu comportar, e as pessoas criticavam, que não sei o quê, papapá. Irmão, estou cansado de ouvir essa ladainha. Mesmo você duvidando, Jesus está dizendo, faz. Porque Deus é desses.
Deus foi lá, chamou Moisés. Primeiro, já chama de forma estranha, né? O cara está lá de boa trabalhando, de repente ele olha para cima e vê uma sarça que está queimando. Aí ele fica olhando. Aí ele pensa assim, pelo tempo que essa sarça está queimando, já era para ter sido consumida. Isso não está acontecendo. Então ela está queimando há horas, ali não acontece nada, vou lá ver porque que ainda está de pé essa sarça, porque esse fogo não apaga. Aí quando ele chega diante da sarça, acontece o pior. Além dela não apagar, a sarça fala com ele. E a sarça começa a falar. Vou ver. Não vem para cá. Deixa eu queimar sossegado. Tira tuas sandálias. Porque você está num lugar santo. E o cara tira a sandália. Com uma sarça falando com ele. Aí a sarça se identifica. Quando a sarça se identifica, ele vai e se prostra, ele entende diante de quem ele está. A sarça começa a conversar com ele, e falar, e chamar ele e tal, e ele começa a dizer, não dá não, eu não, não dá não, eu não. Dá sim, é você. Mas Faraó quer me matar, ele morreu. Mas eu tenho a língua pesada, quem faz a boca do homem sou eu. Faz o seguinte, pega a tua vara e joga no chão. Pá, virou cobra. Aí a sarça disse, agora mete a mão nessa vara de novo. Ele vai, pega, a vara fica inteira de novo. Tá vendo aí? Ó. Lá no Egito você vai jogar sua vara no chão, vai virar serpente, pega de volta, que vai dar tudo certo, rapaz. Eu não. Coloca a mão aí no seu peito. Agora tira. Meu Deus, minha mão está leprosa. Coloca de novo, está tudo bem. Vai lá e faz isso. Eu não. Sabe por que eu não posso ir? Porque mesmo depois de ter jogado a vara no chão, mesmo depois de minha mão ter ficado leprosa e ficado sã, eu ainda continuo com a língua pesada, nada mudou, não mudou nada na minha vida, eu não vou conseguir e tal. Tá bom, teu irmão vem aí, vai ser seu porta-voz. Ah, então manda outro. Aí Deus vai e baixa o sarrafo logo, né? Ou seja, a gente fala assim, Moisés. Mas quando Moisés foi chamado, ele não se considerava Moisés. Ele era um Moisés. Nas suas dúvidas, na sua incapacidade, e ainda assim Deus o chamou para libertar o povo. Está entendendo? Você não tem desculpas. Não tem desculpas. O que está te atrapalhando de fazer discípulos? Eu tenho medo se alguém me perguntar isso. Eu tenho medo. Porque se eu falar assim, é o meu trabalho. É? É a minha família. É? Se tudo isso é um empecilho para você, o que Deus pode fazer para resolver? Tirar. É isso? Está resolvido o problema. Agora não tem mais família, não tem mais emprego. É isso? Ou você vai atender o chamado com todas as suas demandas? Porque a sua família é importante, o seu trabalho é importante. Então não pode ser um empecilho. Pode ser um lugar, um meio para você cumprir a sua missão. Jesus atua na dúvida, isso é importante, porque na realidade o que ele diz em seguida também é significativo. No versículo 18 ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, vocês estão duvidando? Ótimo, mas eu tenho autoridade, eu tenho poder.
Logo, a obra que vocês vão fazer, o chamado que vocês vão cumprir, estão fundamentados no meu poder, na minha autoridade e não na autoridade de vocês. Então é isso. Paulo diz assim aos Efésios: orem por mim, para que no abrir da minha boca seja percebido o mistério do Evangelho. Então Paulo tinha consciência de que ao abrir a sua boca, era o Evangelho que seria notado, seria Deus falando através dele. E é para isso que ele está orando. A autoridade não é dele, a autoridade não é sua, a autoridade não é minha, a autoridade é de Jesus, que é o Senhor de tudo, o Senhor no céu, o Senhor na terra. A missão não depende da nossa competência, mas da autoridade de Cristo. E se Ele quiser realizar, Ele vai realizar. Ele vai fazer. Quer você queira, quer não. Mas seria muito bom se você participasse do processo. Há um mandamento central: ir e fazer discípulos. Batizar e ensinar também faz parte do processo de discipulado. Eu gosto muito da definição da palavra ensino. Ensinar significa introjetar a sina. Ou seja, você vai intervir no caminho de alguém, na trajetória de alguém, na sina de alguém, no destino de alguém. Isso é ensinar. E a ordem de Jesus é clara, ela é prática e ela é intransferível. Intransferível. E aí o pessoal que está comigo na formação espiritual, lá na classe, quando eu pergunto assim, o que Jesus fez? Aí já, ele curou, ele expulsou demônios, né? É um pessoal que já está mais crente que essas coisas fazem parte do chamado. Porque o Evangelho de Marcos, ele acrescenta outras coisas nesse processo discipulador. Marcos 16, de 17 a 18, Jesus diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Percebe? Já orou por alguém e essa pessoa foi curada? Se não, o que você tem que fazer? Continuar orando, irmão. Nossa tarefa é orar. Quem cura é o Espírito Santo. Nossa tarefa é orar pelas pessoas. Faz parte do processo de discipulado. Está entendendo? Não dá nem para dizer assim, não, mas isso aí não é para gente. Ué, Marcos também está falando, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí logo em seguida, no versículo seguinte, vem isso daí. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome vocês farão isso. Está entendendo? A autoridade vem de Jesus. Vem de Jesus. Eu não posso me negar. Eu não posso deixar que a minha dúvida me impeça de fazer aquilo que Jesus disse que é para eu fazer. Porque a autoridade não é minha. Entendeu? A gente não faz isso porque é uma preocupação com a nossa autoimagem. E se orar pela pessoa ela não for curada? E aí? Então você prefere não orar, né? Não é isso?
Agora eu vou te contar um segredo. Um segredo. Jesus foi orar por um homem cego. Ele fez uma oração e perguntou para o homem cego: e aí? O homem cego disse após a oração de Jesus: estou vendo homens como se fossem nuvens. Você entendeu isso? O Filho de Deus orou por um homem cego e perguntou para ele: e aí? O cego disse: deu muito certo não. O que Jesus fez? Orou de novo e perguntou: e aí? Aí o cego: agora sim, né? Show! Estou vendo tudo. Clareou. Se o Filho de Deus ora por alguém até a pessoa ser curada, por que você acha que deve parar no primeiro momento? Ou não orar porque tem medo da pessoa não ser curada? Você é maior do que ele, é isso? É maior do que ele? Você tem que orar. Faz parte do processo. O que vai acontecer depois não é contigo. Não é contigo. E você não tem que ficar preocupado com a sua autoimagem, não. Entendeu? A Cimeia me convidou, me chamou, porque o irmão dela queria: pastor, preciso que eu vá lá visitar meu irmão e orar com ele, né, e conversar um pouco com ele. No dia que eu tinha marcado um gabinete com a Cimeia, eu falei: Cimeia, olha, eu posso até ir, mas você vai ter que ceder esse horário, né? Pastor, prefiro que o senhor vá. É mais importante você estar com meu irmão do que eu fazer esse gabinete. Falei: tá bom, então eu vou. Fui pedalando para a casa do irmão da Cimeia, num dia de tarde. Cheguei lá, fui acolhido pela família, por ele. Sentei, conversei, tomei café, orei por ele. Ministrei cura sobre ele. Nos despedimos e fui para casa, orando ainda por ele e tal. Enquanto com a Cimeia: Cimeia, e aí, Cimeia, como é que está seu irmão? Pastor, naquele dia que você esteve lá, e eu esperando, né? Meu irmão foi internado, passando muito mal. Eu olhei para cima e falei: ué, deveria eu estar preocupado com a autoimagem e dizer assim: caramba, que pastor é esse que ora para uma pessoa e a pessoa, em vez de melhorar, piora e vai para o hospital? A minha tarefa é orar, e eu continuei orando por ele. Ele saiu do hospital, voltou para casa, depois voltou para o hospital, e agora está nos braços do Pai. Morreu. Porque a autoridade não é minha, a autoridade é de Deus. A minha tarefa é orar. A sua tarefa é orar. Está entendendo? A sua tarefa é orar por todo mundo, é o que a Bíblia diz. Jesus, ele tem uma promessa nesse texto. Ele diz: eu vou com vocês. Ele envia, mas não envia sozinho. Ele disse: eu vou com vocês. Eis que estou convosco. Essa é a promessa. A presença dele é constante. Todos os dias Jesus está conosco. Enquanto você faz a obra dele, ele está com você. A autoridade é dele. Então, seja um discípulo que se deixa formar diariamente. Discipulado é um processo contínuo. Ser formado por Jesus exige constância, humildade, submissão e abertura ao Espírito.
Hoje, muitos se dizem discípulos, mas vivem uma fé isolada, sem mentores, sem comunidade, sem prestação de contas, e isso não é discipulado, isso é espiritualidade solitária. A formação diária exige oração, leitura bíblica, confissão, obediência prática e convivência com os irmãos. Você tem que ter tudo isso para ser formado, reformado, transformado. Seja um discípulo que se deixa formar diariamente. Torne-se também um formador de outros. Jesus não mandou apenas ter fé ou congregar. Ele mandou o quê? Fazer discípulos. Quantos você já fez? Quantos discípulos você já fez? Quem aqui já fez um discípulo? Levanta a mão. Um. Quem aqui tem filhos e batizou os filhos na igreja presbiteriana? Levanta a mão. O que você prometeu que ia fazer numa só palavra com seu filho? Hein? Eu vou dizer o texto, tá bom? Você promete que vai ensinar seu filho a ler, para que ele mesmo possa ter um contato com a palavra de Deus e ler por si só a palavra? Qual foi a sua resposta? Sim. Você promete que vai orar com ele e por ele? Qual foi a sua resposta? Você promete que vai trazer ele à casa de Deus e ensiná-lo os caminhos do Senhor? O que você disse? O que você está dizendo numa só palavra que vai fazer? Quem vai ser seu filho para você? Seu? Como pode eu perguntar aqui, se você já fez um discípulo, e você tem filhos, e não levantar a mão? Como é que pode esse negócio? Não é louco isso? Ou seja, a gente não faz isso nem dentro de casa, vai fazer na rua como, gente? Que tipo de ser é esse que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo? Eu ainda não consigo entender. O que a gente está fazendo? No nosso processo ministerial, seguindo Cristo, fortalecendo famílias, ou seja, eu digo que sigo Cristo, mas a minha família não é fortalecida. Eu não sou a mulher de Deus dentro da minha casa. Eu não sou o homem de Deus na minha casa. É isso mesmo? Eu vivo na minha casa uma fé isolada? Isso? O que nossos filhos diriam? Tem gente que está pensando assim: graças a Deus que eu não tenho filho hoje. Tem irmão? Tem pai? Tem mãe? Tem avó? Todas essas pessoas dentro da sua casa são discípulos seus em potencial. Torne-se um formador de outros. Todo cristão deve ser um agente de formação espiritual. Isso não depende de cargo, idade ou tempo de igreja. Depende de disposição, amor e compromisso. Amor e compromisso.
Comece simples. Uma ligação, um café, uma leitura compartilhada, uma oração regular. O discipulado acontece no caminho, na vida, nos encontros cotidianos. É aí que o discipulado acontece. O que você ouviu diante de muitas testemunhas, transmite a outros. É assim que começa. Está entendendo? Você precisa fazer isso. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Vou relembrar a você algumas coisas, né? Vou relembrar que um dia eu apertei a Carol online. Carol estava comigo online, se preparando para a profissão de fé, e eu já entrei de sola logo. Carol, por que você está nessa? Por que você decidiu fazer profissão de fé? Teu pai mandou você fazer isso? Vou ter logo a culpa no Maurício, né? A Kátia está te pressionando. Como é que é esse negócio? Não vou lembrar as palavras certas não, tá, Carol? Carol disse assim: pastor, minha mãe e meu pai sempre oraram comigo. Minha mãe e meu pai me ensinaram a ler a Bíblia e sempre me incentivaram a ter uma experiência com Jesus. Eu entrei com uma sola só, ela veio com duas, né? Toma aí, segura isso aí. Talvez Marício e Kátia não tivessem a dimensão do impacto espiritual na vida dela. Porque para eles não estavam fazendo nada demais. Esse é um exemplo. Segundo exemplo, eu chego para o Otávio e pergunto: Otávio, tem alguém que foi fundamental na sua vida espiritual, que você queira que esteja com você no momento da sua profissão de fé? O cara nem pensou. Quando eu falei, no momento da sua profissão de fé, pode ser minha mãe, pastor? Falei, claro que pode. Ou seja, ele estava dizendo para mim que a mãe dele foi fundamental no relacionamento que ele tem com Jesus. Vou dar outro exemplo aqui. Tem uma irmã aqui na igreja que ela segura a família com mãos de aço. Entendeu? De aço. E ela passa por uma experiência espiritual, ela quer que a família toda passe. Então, vamos. Não, a gente vai orar junto, a gente vai se reunir, fazer isso, fazer aquilo. Dependendo da situação, deve pegar até o chinelo lá pro Gabriel, né? Cara, a Andréia se reúne com a família regularmente para orar e para compartilhar a palavra. E isso tem muito a ver com aquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida dela há um tempo. E que ela quer que os demais familiares experimentem também. E eu sei que quando isso começa, é uma experiência só nela. E que ela diz, ou vocês vêm, ou o negócio vai ficar feio. Mas que hoje é uma experiência de todos. Está entendendo? E aí eu estava mexendo com a Andréia agora no gabinete, porque estão tocando terror na vida da Andréia, né? Yasmin ficou doente, ela saiu aqui, porque eu não estava conseguindo, tá passando uma semana agitada para a Andréia aí, umas 2 semanas, né? E está sendo treinada para pregação. Então eu falei com ela, irmã, tu quer pregar? É isso aí, ó. Vai ter o terror na vida mesmo. Mas o que eu quero que vocês percebam, eu estou citando 3 exemplos, eu sei que tem outros aqui, mas de pessoas que compreendem a importância da liderança espiritual na casa. Minha família, meus discípulos. Meus filhos, meus discípulos. Está entendendo? Se você ainda não compreendeu isso, você tem que voltar para a Galileia e para o monte.
voltar para o início, para entender a natureza do seu chamado. Entendeu? E quem está chegando aí, ó, Jefté e Bruna, já vai se preparando para esse tipo de coisa. Vocês são os responsáveis espirituais pela vida do Benjamim. Né? Guilherme teve filho agora recentemente, você é responsável espiritual pela vida do seu filho. Estão entendendo? Isso não muda. Não muda. Então, torne-se um formador de outros. Leve a missão para o seu cotidiano. O campo missionário não começa com um passaporte, ou seja, vou ser missionário em outro país. Não começa aí não, ele começa na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Viu? O seu campo missionário começa nas redes de WhatsApp. Viu? Está entendendo? Eu entendo isso, por isso eu mando mensagem para você todo dia. Entendeu? Se você não lê, o problema é teu. Entendeu? O meu problema é fazer aquilo que Deus manda. Entendeu? Esse é o meu problema. Segunda-feira é meu Shabá. E aí, durante um tempo, eu falei, meu Shabá não vou mandar mensagem, não. Vou não. Aí Deus falou assim, é mesmo? E o Shabá não tem nada a ver comigo, não? Com missão, nada disso? E aí? Quantas fotos você posta no Instagram? E quantas mensagens você manda para as pessoas da sua rede? Quantos vídeos você compartilha sem assistir até o final? E quantas mensagens evangelísticas importantes você faz circular durante a semana? Para quantas pessoas da sua rede você falou de Jesus essa semana? Porque olha só, você não pode nem dizer assim, eu não vou evangelizar não, porque a pessoa não vai querer ouvir. Mas quando você posta na rede social, chega nela, mesmo que ela não queira, a não ser que ela te bloqueie. E aí? Homenageou a Preta Gil, mas não fez nenhuma homenagem para Jesus. Discute sobre Bolsonaro e Lula, mas não fala do Evangelho. Manda vídeos de piada, de humor, mas sequer mostra a sua alegria em ser servo de Jesus. Entendeu? Depois o errado é o pastor que fica falando sem parar aqui, sempre a mesma coisa. Leve a missão para o seu cotidiano, irmão. A missão de fazer discípulos não é um projeto da igreja, é um estilo de vida de cada cristão. Você é um embaixador do reino onde você estiver. Deus quer usar sua profissão, seus dons, sua agenda, sua história para transformar vidas. A sua luz deve brilhar. Faça da obediência a sua resposta imediata. Muitos adiam discipulado esperando um tempo melhor, mais maduro, mais conveniente, mas Jesus diz o seguinte, é agora. Vá agora. O discipulado não é para quem está pronto. Tem gente com dúvida, mas é para quem está disposto. A obediência não espera a perfeição, ela espera a decisão. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Não é para os perfeitos. Então não basta estar com Jesus, é preciso continuar a sua obra. A série Ser ou Não Ser, ela começou com um chamado no monte e termina com uma missão que alcança todas as nações. Não fomos chamados apenas para nos sentirmos amados, mas para fazermos outros sentirem esse amor através de nós. O verdadeiro discipulado é expansivo, ele gera outros, ele se reproduz. Jesus te chama, Jesus te forma, Jesus te envia. A escolha é sua. Você será um discípulo espectador ou um discípulo missionário? A obra continua e ela passa por você. Coelho Neto e Rocha Miranda precisam do seu comprometimento com o reino de Deus aqui na terra. Amém? Amém. Amém.